Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Fraga, sou aluno da Astrofísica e hoje vou falar sobre produto escalar e vetorial aqui para o PreparaEng, certo? Bem, no vídeo anterior ali eu falo sobre a representação de um vetor através de uma matriz. E a ideia justamente é como utilizar essa representação matricial para resolver problemas de produto escalar e produto vetorial quando eu tenho simplesmente as componentes, né? Então, lembrando, um vetor eu posso representar um vetor V como uma matriz que a gente chama matriz coluna, né, pelas suas componentes x, y e z, ou também por uma matriz linha, né, que eu vou ter a mesma interpretação, só que aqui a gente pode trazer então algumas ideias interessantes a respeito do produto escalar e vetorial, né? Então, supondo que eu tenha um vetor V e eu quero fazer o produto escalar com o vetor U. Dentro, né, da parte do cálculo envolvendo a parte trigonométrica dos vetores, eu simplesmente faria o módulo do produto, né, dos módulos dos vetores e multiplicaria pelo cosseno do ângulo, né, entre estes dois vetores. Tá? Só que daí tem alguns momentos em que eu tenho meus vetores representados dessas formas, em formas de componentes, né, x, y e z. Então, como encontrar, né, por exemplo, num espaço euclidiano, que eu tenho 3 dimensões, né, encontrar o ângulo entre dois vetores. Né, quando eu tenho, né, em 2 dimensões é fácil, porque daí tu faz um ângulo menos o outro, mas em 3 dimensões complica. Então, quando tu tem as componentes, é mais fácil tu utilizar o quê? Tu simplesmente utilizar o produto escalar matricial. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, se esses vetores V e U, eu posso transformar eles sempre numa matriz linha. Então, posso pegar Vx, Vy e Vz. E o segundo vetor, fazer ele em um vetor, em uma matriz coluna. O x, o y e o z. E bem, dentro da multiplicação de matrizes, o que nós temos, né? Que quando eu multiplico duas matrizes, eu sempre vou multiplicar, né, o primeiro termo da primeira linha pelo primeiro termo da primeira coluna. Né? Teria que, então, neste caso, Vx vezes o x, mais, daí então, segundo termo da primeira linha com o segundo termo da da primeira linha com o segundo termo da primeira coluna. Teria então aqui, ó, Vy, o y, mais, daí pela lógica, o terceiro termo da linha com o terceiro termo da coluna, tendo então Vz vezes o z. E fazendo a soma, eu obtenho então o que? O produto escalar, que é justamente a definição de produto escalar entre dois vetores. E veja que eu vou ter apenas um valor numérico aqui, né? Eu não vou ter direção em sentido, indicando que realmente isso é um valor, é uma escalar. Por isso o nome produto escalar. Tá? Então, eu posso ou utilizar a forma trigonométrica, quando eu conheço os ângulos, que às vezes é muito mais fácil quando eu estou trabalhando em 2 dimensões, ou quando eu tenho as 3 dimensões, né, sendo trabalhadas e eu tenho apenas as componentes, é mais fácil utilizar em termos de matrizes. Isso para o produto escalar. O produto vetorial consegue ser um pouco mais vantajoso, né? Pois, o que acontece num produto vetorial, né? Eu tenho o vetorial V. O módulo disso aqui a gente obteria através do produto dos módulos, né, de cada um dos vetores em separados e multiplicaria pelo seno do ângulo entre estes dois vetores. Então, o primeiro ponto aqui é justamente, né, observar, né, o ângulo, que já traz um primeiro problema, né? É a mesma coisa do produto escalar. Às vezes é complicado tu ver um ângulo em 3 dimensões. O outro ponto é que isso aqui nos dá apenas um módulo do produto vetorial.
sendo que um produto vetorial vai me retornar um vetor, eu tenho que saber a diferença. E aí que se usa a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda, certo? Do IJK, para justamente saber a direção. Mas às vezes pode ser complicado também. Então, a maneira que a gente acaba já saindo com a direção e o valor das componentes, né, pode ser trabalhado com o produto vetorial da seguinte forma. Quando eu tenho duas matrizes linhas, eu posso justamente fazer o seguinte, que o produto vetorial, né, partindo aqui, o produto vetorial entre dois vetores, V e U, por exemplo, pode ser obtido simplesmente pelo cálculo da determinante do seguinte, IJK. Então a gente começa com as três direções ali no produto cartesiano, no espaço euclidiano, né? E aí coloca então os componentes do primeiro vetor, Vx, Vy, Vz. Coloca abaixo os componentes do segundo vetor, o x, o y e o z. E eu consigo então realizar a determinante deste valor. Daí a gente pode utilizar, né, a regra de Sarros, talvez, duplicando as duas primeiras colunas, as duas primeiras linhas, mas de fato isso acaba virando um cálculo de, né, determinante, que a gente pode utilizar então para encontrar o valor deste vetor. Né? Porque daí, se a gente for pegar o termo, né, como é que é a definição de um produto vetorial, ele expressa, né, o cálculo a partir disso. Né? Que a gente teria basicamente não vale a pena a gente trabalhar aqui, né? Vale a pena se vocês conhecem ali como é que se faz o cálculo da determinante através das diagonais, mas justamente para falar que a determinante aqui pode ser utilizada para realizar um produto vetorial. E aí a gente consegue não se importar com o ângulo entre os dois vetores, que como eu falei, né, pode ser complicado dentro do espaço euclidiano, né? Porque se a gente tem três dimensões a se trabalhar aqui com dois vetores, bem, é complicado ver justamente um ângulo que esteja não colocado em um plano, mas em um espaço tridimensional. Então, vale mais a pena utilizar uma notação matricial para eu trabalhar com esses vetores. E geralmente a gente acaba tendo, né, justamente as componentes de cada um desses dois vetores. Certo, pessoal? Isso aqui que eu queria falar, né, das vantagens de se trabalhar com produto escalar ou vetorial, utilizando, né, uma notação matricial, que às vezes é bastante útil, e espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Desejo vocês, então, bons estudos e até a próxima!